Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa próxima videoaula que eu preparei acerca do nosso próximo conteúdo para o segundo período, né? Nós finalizamos o capítulo 6, Poder Político e Estado, e dando continuidade, muito daquelas teorias e reflexões que nós fizemos, nós iremos entrar aqui no aspecto sociológico sobre o que é democracia, o que é cidadania e o que são os direitos humanos, né? E os seus tipos. Nós temos três tipos de democracia, nós temos alguns tipos de cidadania e vários tipos de direitos. Esse é o assunto do nosso capítulo 7, da nossa videoaula, né, conceitual, inicial, deste mês de maio e junho para o segundo período em Sociologia nas turmas do segundo ano. Então, vamos ao conceito. Nesse slide tem algumas figuras e duas questões no final dele que nós iremos nos aprofundar também no conteúdo. O primeiro conceito básico antigo que nós temos que nos lembrar e recordar sobre o que é democracia. O termo democracia ele deriva da junção dos vocábulos gregos demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Então, o poder do povo, né? Que surgiu na Grécia Antiga, aproximadamente ali 5 séculos antes de Cristo. E ela assumiu a democracia diferentes significados ao longo da história, de acordo com alguns contextos, em algumas sociedades, né? A ideia de democracia, inclusive, diz respeito à esfera política, votar e ser votado, por exemplo, que é uma ideia muito reducionista, né? Mas ela aplica-se também a várias outras esferas da vida econômica, social, cultural dos povos, né? Dos indivíduos. A democracia ela não foi um sistema político predominante na história. Desde a sua formulação da Grécia, né, até o século XIX, poucos governos a adotaram, poucos. E quando fizeram, foi sempre em resposta à luta dos diferentes grupos excluídos do processo de tomada de decisão política. Foi, portanto, sempre uma conquista de segmentos sociais segregados. Ou seja, ao contrário do que a gente pensa, a democracia ela não é algo normal, né, a ser constituído no contextos históricos dos países, como nós acabamos de ver, né? Vamos agora a algumas expressões históricas de democracia ao longo da sua trajetória, né? Ela tem apresentado diferentes formas: a democracia direta, a democracia representativa e a democracia participativa. A democracia representativa ela também pode ser chamada de democracia indireta, né? Vamos ver agora as diferenças entre elas. O que é a democracia direta? Neste modelo, todos os cidadãos devem intervir diretamente nas questões públicas. O conceito de cidadão está associado à participação, pois cada cidadão interfere diretamente nos interesses do Estado. Na prática, o exercício da democracia direta consiste na discussão sem intermediário das principais questões de interesse comum. Um exemplo bem claro da democracia direta seria um referendo, né? Um plebiscito, como uma população brasileira, de alguns anos atrás, votou, né? Foi às urnas para saber acerca da campanha do desarmamento. E o que é a democracia representativa? Esse modelo ele se caracteriza pela representação política, ou seja, é o modelo atual que nós vivemos, né? Nós votamos, as deliberações coletivas, elas não são tomadas diretamente pelo cidadão. Por quê? Porque nós votamos, mas por pessoas eleitas para tal finalidade. Representantes políticos como prefeitos, presidentes, governadores, deputados, senadores e vereadores. Então, por isso que o nome é representativa, porque nossos interesses, teoricamente, são representados por aquelas pessoas que nós votamos nas urnas, né? E têm o poder de decisões da nossa vontade, de onde colocar o dinheiro público, onde dar atenção, se é a educação, se é a saúde. A participação dos cidadãos é indireta, por isso que ela também pode ser chamada de democracia indireta. Periódica, formal e se expressa por meio de instituições eleitorais, tá? E qual é a diferença da democracia participativa, que é a última expressão histórica? Essa democracia participativa ela surgiu como uma forma de superação das deficiências dos sistemas representativo, que em muitos casos mostrou-se incapaz de garantir o interesse da maioria do cidadão. Ou seja, todos nós sabemos que no ato de votar, quando eles eram eleitos, eles são eleitos, né? Os nossos interesses de promessas individuais, eles se perdem, né?
Então tem essa ineficiência, esse grande problema que na democracia participativa eles tentam suprir, pois ele visa ampliar a participação social nos assuntos públicos e reduzir a distância entre os representantes e representados. Ele baseia-se na articulação de grupos sociais em rede, que por meio de reuniões discutam e votam propostas que orientam ações governamentais. Ou seja, nas associações de bairro, né, nos sindicatos, nas associações de categorias, todas essas são maneiras, formas da democracia participativa, né? Nós temos aqui também a democracia democrática, a teoria democrática contemporânea. Como é que ela está hoje, essa teoria? Como é que hoje essas expressões históricas, né, elas se representam? Nós vamos aqui dar um passeio acerca desses conceitos, né? Só a partir do século XIX, a teoria democrática foi desenvolvida a partir do confronto entre pelo menos duas expressivas doutrinas políticas, né? O liberalismo e o socialismo. Preciso nem lembrar ou dizer a vocês, né, que vocês já fizeram um seminário acerca do Estado neoliberal e do Estado de bem-estar social. Então, essas duas doutrinas políticas, essas duas ideologias, né, esses dois formatos de Estados estão por trás dessas teorias democráticas. Então, tanto o liberalismo, o neoliberalismo ou as expressões de direitas, elas são teorias democráticas, quanto as expressões do Estado de bem-estar social e a teoria política do socialismo, né? Ao contrário de que muitas fake news falam, né? Ah, não é democracia. Não, são democracias, né? Agora depende como o governo irá administrar esse Estado socialista ou Estado liberal, esse Estado capitalista ou esse Estado socialista, né? O que acontece é que nós temos exemplos de extremismos, né? De ações muito extremistas que levam, né, ao caos, independente de qual teoria que seja. O liberalismo defende a limitação dos poderes governamentais, buscando a proteção dos direitos econômicos, políticos, religiosos e intelectuais dos indivíduos. Para os liberais, a liberdade depende da menor interferência possível do Estado. Já a doutrina socialista, né, o sufrágio universal é apenas o início do processo de democratização do Estado, enquanto para o liberalismo é o ponto de chegada. Então aqui nós temos esse confronto épico, histórico, né, entre socialistas e capitalistas. Olha só para vocês terem informação que essas são teorias democráticas, né? Vamos para o conceito agora trabalhado do capítulo sobre cidadania e direitos humanos, já que nós já vimos agora sobre democracia. Analisando a história do seu país, o sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall percebeu a ocorrência de 3 ondas sucessivas de consolidação de direitos. A partir delas, Marshall estabeleceu uma divisão de direitos chamada cidadania de 3 categorias: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Então, esses são os ramos dos direitos, né, mais importantes para Marshall, que dá base de sustentação à sociedade organizacional democrática política, né? Os direitos civis garantem as liberdades individuais, né, como as liberdades de poder pensar e se expressar de maneira autônoma, liberdade de vir. Os direitos políticos, que talvez seja o mais conhecido nosso, né, o direito de votar e ser votado, mas eles não são os únicos, né, escolher representantes. E os direitos sociais, vistos como essenciais para a construção de uma vida digna a partir de padrões de bem-estar coletivamente estabelecidos, como emprego, educação, saúde, lazer e moradia. Então, nossos direitos, eu tenho direito ao trabalho, eu tenho direito à educação. Hoje você sabe que são direitos sociais, devido a essa compreensão sociológica de Marshall, né? O conceito de cidadania está permanentemente em construção, pois a humanidade está sempre em luta por mais direitos, por maior liberdade e melhores garantias individuais e coletivas. Então, direitos, gente, nada mais são direitos humanos do que as garantias, né, individuais e coletivas de um povo, do cidadão, daquele que é pagador de impostos, que cumpre os seus deveres. Se ele cumpre os seus deveres, automaticamente ele vai fazer usufruto, ele vai gozar de direitos, né? E nós temos vários direitos, né? Os direitos civis, os políticos e sociais não nos devem levar a perder de vista as características intrínsecas dos direitos humanos, que é a sua indivisibilidade, isto é, os direitos não podem ser exercidos de maneira parcial ou fragmentada, eles têm que ser de maneira como um todo, né?
Passando mais um pouco aqui adiante, os direitos humanos ele se consolidou após a Segunda Guerra Mundial diante das barbaridades e efeitos destrutivos produzidos pelo conflito, né? Muito se critica acerca dos direitos humanos, mas percebamos o seu contexto de surgimento. Ele surgiu no período onde o mundo se perdiam vidas por poucas coisas, né? Por bobagens. Então essa bobagem era pela escolha da religião, no caso dos judeus, era pela cor da pele, era pela orientação sexual, era os nazistas, né? A soberania deles exacerbada que matavam qualquer outros povos. Então, os direitos humanos ele surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial. Por isso que ele é tão rígido, né, e protege tanto a vida, né, independente do que essa pessoa que está sujeita à morte possa ter feito, né? Eles são valores universais, inegociáveis que visam o respeito mútuo, né? E o detrimento de privilégios restritos a determinados grupos que historicamente nós sabemos que existem. Outro conceito importante dos direitos humanos é que ele é a fusão, ele é a mistura, né? Da Declaração Universal de Dependência dos Estados Unidos, né? Das 12 colônias e da Revolução Francesa. O documento da Revolução Francesa de liberdade, fraternidade e igualdade, né, do Iluminismo, junto, né, com a Declaração Universal de Independência das 12 colônias dos Estados Unidos, surgiram aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento, né, que preserva a vida, que é tão criticado aí por alguns grupos da sociedade, especialmente grupos neoliberais, capitalistas de extrema direita, né? No Brasil, pessoal, como é que se dá essa formação de tipo de democracia que o Brasil tem, de cidadania e direitos humanos no Brasil? Nosso sistema político brasileiro preenche formalmente os requisitos mínimos de poliarquia, ou seja, um sistema democrático em que o poder é atribuído em base em eleições livres, em que há uma ampla participação política e concorrência pelos cargos eletivos. Esse sistema implica disputa pelo poder, tolerância à diversidade de opiniões e oposição política. No entanto, no Brasil, o que se percebe é que essa estrutura formal não garante a democratização dos recursos socialmente produzidos, como bens, direitos e serviços básicos proporcionados pelo Estado. Ou seja, nós vivemos numa sociedade desigual, né? Nem todos os recursos, nem todos os acessos chegam igualmente em todas as populações, em todas as regiões, em todas as camadas da sociedade. Sendo assim, destaca essa questão democrática vai além do estabelecimento de regras formais, que formalmente nós temos uma democracia como regime, mas é necessário que no Brasil ampliar a cidadania. Para quê? Para reduzir a distância entre as esferas formais e reais. Né? Então, no formal, nós temos uma democracia. No papel, nós vivemos um Estado democrático de direito, mas na realidade não é alcançado qualquer cidadania dos nossos povos, né, da nossa população. Para que essa correspondência entre cidadania formal e cidadania real, que são os dois tipos que eu falei, seja estabelecida, é necessária uma constante luta para a implementação dos direitos. Todos aqueles direitos lá que eu falei. Direitos sociais, direitos civis e direitos políticos, por meio tanto de ações de sociedade civil quanto de políticas públicas. Então, pessoal, eu vou para o meu plantão agora, vocês podem tirar as dúvidas, e eu separei aqui duas outras questões para nós nos aprofundarmos e exercitarmos conteúdos trabalhados, tá? Essa primeira questão aqui, espero que vocês já tenham visto, dá para pausar, bater print, para depois passar para o caderno, e essa segunda questão aqui, de sociologia, que fala sobre cidadania com a letra de uma música, né? O conceito de cidadania, vejam aqui. Então, até o nosso próximo encontro. Até mais, até breve, tá?